Bom dia, pessoal do Facebook, bom dia, pessoal do YouTube, bom dia, pessoal do Spotify, bom dia, Irene. Bom dia, bom dia, gente. A Irene está aqui para operar o chat, como vocês conhecem, já sabem, já estão acostumados. Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma transmissão da Teologia Pé no Chão. Aos domingos, falando sobre Igreja e Reino de Deus. Como vocês sabem, nós fazemos duas transmissões a cada semana, uma na sexta-feira à noite e outra no domingo de manhã, agora. Às sextas-feiras, às 20 horas, entre 20 horas e 21h30, nós estamos meditando sobre os nomes e ou títulos de Jesus. Já tivemos, acho que 5 aulas, ou 6, tivemos 6 aulas, e vamos para a 7ª aula, a aula perfeita. Para quem gosta de numerologia, a aula 7, na próxima sexta-feira. Vamos meditar sobre o título Senhor e depois o título servo, que parece paradoxal, mas em Jesus tudo é paradoxal, então a gente não estranha muito. E aos domingos estamos meditando desde o início do ano, hoje é a aula 23, estamos meditando desde o início do ano sobre o sentido de ser igreja e qual é a relação entre igreja e reino de Deus. Fizemos 8 aulas para meditar apenas sobre o sentido original, primitivo de igreja, à luz das palavras de Jesus. Depois fizemos mais 8 aulas para refletir sobre o sentido da expressão Reino de Deus, para desmistificar algumas falsas crenças. E terminamos o primeiro semestre, até parece uma escola de verdade, né? Terminamos o primeiro semestre com uma primeira tentativa, uma resposta preliminar, como eu chamei, de responder esta pergunta: qual a relação entre igreja e reino de Deus? Eu tenho falado desde o início do ano que mesmo que você nunca tenha parado para pensar nesta pergunta, nunca tenha se preocupado em responder essa pergunta, nunca tenha sequer se deparado com essa pergunta, porque as igrejas falam muito sobre igreja e muito pouco sobre o reino de Deus. Independentemente disso, o modo como você é igreja ou participa da igreja é uma resposta a esta pergunta. Considerando a gravidade da situação, considerando a nossa má reputação, considerando a perplexidade da sociedade a respeito dos evangélicos, eu acho que nós precisamos fazer uma profunda reflexão em cima das palavras de Jesus, né, sobre as palavras de Jesus, e buscarmos respostas, buscarmos saídas para esse dilema. A gente não tem o direito de ensurdecer nossos ouvidos ou fechar nossos olhos para o clamor da sociedade. Nós não estamos sujeitos ao juízo da sociedade, no sentido último, mas em um sentido prático, no sentido da reputação, nós estamos sujeitos sim, né? E precisamos ouvir a voz da sociedade, porque é na sociedade que vivemos, nós somos parte da sociedade e nossa missão é na sociedade. Então não tem como não ouvir a sociedade. A partir de agosto, agora meados de agosto, depois de um longo recesso, porque a escola é minha, eu que determino o recesso e tiro do recesso, eu retomei o tema do Reino de Deus, apresentando alguns problemas. Então, já que nós vamos pensar sobre o tema, nós temos que pensar sobre os seus problemas. E são problemas graves, são problemas complexos.
E, de novo, eu falo aquela mesma advertência. Mesmo que você nunca tenha parado para pensar nesses problemas, você está praticando um tipo de resposta. O modo como você pensa a sua igreja, o modo como você pensa a sua relação com a sociedade, o modo como você pensa a sua responsabilidade com a política, com a cultura, com o meio ambiente, é uma resposta, é um modo de ser igreja que você, consciente ou inconscientemente, estabeleceu para você mesmo. Então a gente tem pensado nessas aulas iniciais de agosto sobre problemas como o reino de Deus é algo apenas do futuro? O reino de Deus é algo apenas lá do Apocalipse, lá quando o mundo acabar? O reino de Deus é algo apenas lá de cima, onde Deus mora, porque Deus mora no céu, né, irmão? Deus mora no céu, então o reino de Deus deve ser algo meio platônico, assim, né? Deve ter um mundo azul lá em cima, com ruas de ouro, cidades perfeitas e tal, e isso aqui é apenas, assim, uma estação de passagem, né? Os cristãos gostam de falar, não somos daqui, estamos de passagem, né? É uma coisa assim meio espiritista, né? Com todo o respeito aos espíritas, não é uma crença cristã, não é uma crença jesuânica, né? É uma crença espiritista, reencarnacionista, como se nós estivéssemos vindo de mundos inferiores, passando por aqui em direção a mundos superiores, né? Se fosse assim, para que nós precisamos de ressurreição, por exemplo, né? Por falar em ressurreição, tem um curso aí no canal sobre ressurreição. Bom, essas perguntas sobre o reino de Deus, se o reino de Deus diz respeito apenas a questões espirituais, ou se o reino de Deus tem a ver com o aquecimento, por exemplo. Hoje aqui em Curitiba, primeiro dia ou segundo dia, sei lá, da primavera, nós estamos batendo recorde de calor. Estamos numa cidade situada na Serra do Mar, a quase 1.000 metros de altura, e estamos batendo recorde de calor. A nossa fé, a nossa teologia tem algo a falar sobre sustentabilidade, sobre aquecimento global ou não? Ou nós queremos mais é que esse mundo se esquente mesmo, porque afinal vai terminar tudo em fogo mesmo, né? Isso aqui vai virar um inferno, quem sabe? Então, assim, são questões muito sérias, são questões, tipo, né, tô nem aí. Vou pro céu mesmo? Vou pro céu mesmo, minha vaga tá garantida, eu sou predestinado e etc. Isso aqui é o mundo mesmo. Então, irmãos, são perguntas muito graves, são perguntas que condicionam o modo como nós seguimos a Jesus, se seguimos a Jesus, ou uma versão própria de Jesus, né? São perguntas muito graves. E vocês têm percebido que respondê-las dá um certo trabalho. Então, desde a aula 20, se não me engano, eu estou propondo, eu mesmo levantei os problemas, quer dizer, eu mesmo criei problemas para mim e agora eu tenho que respondê-los até meados de novembro, né? Então eu tenho aí 1 mês e meio, 2 meses, né, quase, para responder estas questões. E para responder estas questões, eu, esperto que sou, filho de mineiro, adotei a estratégia de Jesus. Jesus não deu aula sobre o reino de Deus. Ele não fez longos tratados explicando os esquemas do reino de Deus. Ele usou parábolas. Então eu tenho, desde a aula 20, eu estou propondo o seguinte: nós vamos responder as perguntas a respeito do reino de Deus, atacar esses problemas a respeito do reino de Deus a partir do Evangelho. Então já delimitamos os Evangelhos e vamos deixar de lado o restante do Novo Testamento. Dentro dos Evangelhos, nós vamos fazer um recorte para pegar apenas as parábolas. Jesus contou dezenas de parábolas, metáforas, símiles e ditos metafóricos. Então,
é uma característica incontestável do método de ensino de Jesus, o uso de parábolas, figuras, comparações, metáforas, provérbios, etc. Ninguém questiona isso. Dentre essas dezenas de parábolas, há um conjunto de parábolas. Eu selecionei 15, pode ser mais, pode ser menos, mas eu selecionei 15 parábolas que têm esta característica de explicar o que é o reino de Deus. Então, a característica dessas parábolas que eu estou estudando é a seguinte: o reino de Deus é semelhante a... E aí Jesus, então, introduz a parábola. O reino de Deus é semelhante a um semeador, é semelhante a um homem que, é semelhante a um mercador, é semelhante a uma mulher que, é como uma semente. Então, são parábolas cujo tema e cujo objetivo é explicar e expor, apresentar para os discípulos, portanto, para todos nós, o que é o reino de Deus, ok? Tá, deixa eu só dar um comentário de uma frase alienante, né, que deve ser de uma música, o Thales Madeiro comentou. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá dos céus, embaixador eu sou. Sim. É isso, sim, né? Tô vendo aqui, legal. Deve ser parte de um hino. Deve ser. Eu sou... embaixador eu lá conheço razoavelmente bem alguns hinários, mas isso aqui não me ocorreu. Como cada hinário tem centenas de hinos, né, e ninguém conhece todos, então... Mas é isso aí, Thales, um exemplo... São coisas pequenas que tem na literatura, dos hinos, né, tudo isso, mas que vão contribuindo para a alienação do nosso mundo. As nossas músicas não são canônicas. Elas refletem a nossa fé e reforçam a nossa fé. Né? Então tem aquele que eu apresentei também quando eu estava dando aula de Apocalipse, da linda pátria estou bem longe. Você até colocou, né, que a gente ouviu. Da linda pátria estou bem longe, tenho saudades de lá, né? Isso é platonismo. E daí a minha mente, o meu coração vai estar todo lá, e não aqui, né? Então eu não vou ver, né, os problemas ao meu redor, na minha vila, no meu bairro. É muito grave. Esses últimos 4 anos da política brasileira, do presidente inominável, é um estudo de caso extremamente rico de exemplos, que pegou as igrejas de calça curta, como se diz no popular, né? Pegou as igrejas com a boca na botija, cada uma reagiu de uma forma, da forma mais disparatada. Tem aquelas que mergulharam de cabeça na mais sórdida política, e tem aquelas que tentaram se manter puras, como se fosse um convento, puras entre aspas, né? Como se elas não tivessem nada a ver com as questões do mundo, elas não têm nada a ver com os problemas reais, onde os cristãos vivem, né? Mas eles estão aqui fechadinhos, esperando o trem da salvação chegar. Bom, isso basta para a gente pensar, então, sobre a gravidade do problema. Retomando um pouco aquela recapitulação que eu estava fazendo sobre as parábolas, então nós estudamos a parábola do semeador na aula 21 e estudamos a parábola do trigo e do joio na aula passada, de uma forma como Jesus pretendeu. Então eu sei que todo mundo conhece a parábola do semeador, todo mundo conhece a parábola do joio e do trigo, mas essas parábolas são interpretadas ao gosto do freguês, né? Ao gosto do pregador. E o que eu estou propondo aqui é interpretá-las com o objetivo dado a elas pelo autor delas, que é Jesus, que contou essas parábolas com a seguinte introdução: a que compararei o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a. Então é isso que nós estamos fazendo, ok? Hoje, então, eu quero concluir uma etapa, uma primeira rodada de parábolas, que eu estou chamando de parábolas da agricultura. Então, nós estudamos a parábola do semeador, estudamos a parábola do trigo e do joio, e hoje eu quero estudar com vocês 2 pequenas parabolinhas, né?
Uma que pode ser chamada parábola da semente, que está apenas em Marcos. Mateus e Lucas não registram esta parábola. E uma outra pequena parábola, uma parabolinha, né? Uma parabolazinha, que é a parábola, a famosa parábola do grão de mostarda, esta sim registrada em Mateus, Marcos e Lucas. Se a gente considerar que o registro, o múltiplo registro, ou seja, a múltipla atestação, reforça a ideia de que esta parábola foi popular, ou seja, ela foi contada por Jesus, ela foi ouvida muitas vezes e ela foi preservada por diversas comunidades, a um ponto que Mateus, Marcos e Lucas tiveram acesso a ela, né? Já a parábola da semente, apenas Marcos. Então, talvez seja uma parábola que não teve tão ampla circulação, talvez ela acabou se perdendo diante das outras parábolas da agricultura. Então, estas parábolas que nós vamos estudar estão registradas em Marcos 4. Lembra que eu falei para vocês que as parábolas do reino estão concentradas em 3 blocos. O bloco de Mateus é Mateus 13, o bloco de Marcos é Marcos 4 e o bloco de Lucas é Lucas 8, embora Lucas espalhe um pouco as parábolas dentro do seu livro, ok? Então, esta parábola da semente está registrada apenas em Marcos. Então, Mateus não registra e Lucas não registra. Você vai encontrá-la em Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. 4 versículozinhos, né? 4 versículozinhos em que Jesus conta esta parábola da semente. E a parábola do grão de mostarda está registrada em Mateus 13, lá no mesmo conjunto, na sequência, Mateus 13, está registrada em Marcos 4, na sequência da parábola da semente, e está registrada por Lucas, mas numa outra seção. Então, Lucas não manteve o método de reunir todas as parábolas do reino numa única sessão. Então, Lucas conta essa parábola num outro contexto. Não tem problema, é possível que Jesus tenha contado essas parábolas diversas vezes, é possível que os discípulos tenham ouvido essas parábolas diversas vezes, é possível que eles próprios tenham contado essas parábolas quando também saíam para pregar. Então vamos estudar então hoje essas 2 parábolas. O pessoal entendeu, né? Nós vamos estudar 2 parábolas separadamente, né? A parábola da semente, que é mais curtinha e está registrada apenas em Marcos 4, e vamos estudar também, né, estabelecendo aí as relações, as comparações, porque são todas parábolas da agricultura, todas tratam de semeador, de grão, de campo, de germinação, então a gente pode fazer aí as comparações, né? Mas vamos estudá-las independentemente, e como elas são muito pequeninas, eu agrupei essas 2 parábolas na aula de hoje, ok? Ok. Lá vem a vassourinha. Então vamos lá. Parábola da semente, em Marcos 4, versículos 26 a 29. Essa parábola diz o seguinte, como ela é muito pequenininha, eu vou contá-la aqui rapidamente. O reino de Deus é assim, olha aí a característica de uma parábola do reino de Deus. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Um ato banal. Semeador lança semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa.
Então, o ato que Jesus conta aqui está integrado ao cotidiano de qualquer discípulo, mesmo aquele que não fosse um agricultor. O ato, até eu, que sou um paulistano do asfalto, entendo essa parábola. Então, assim, essa parábola é como se Jesus quisesse integrar o reino de Deus, que é a novidade. Lembra que o evangelho é boas novas, novidade. É como se ele quisesse integrar a novidade, a novitude do evangelho às situações mais banais da vida. Tanto que no domingo que vem eu vou tratar da parábola do fermento. É como uma mulher que mete uma medida de fermento na farinha, coisa mais banal que qualquer menino ou menina, ou homem ou mulher ou idoso entenderia. Então esse é um dado muito importante. Jesus não está comparando o reino de Deus com um pensamento abstrato, sofisticado, platônico. Pelo contrário, ele está invocando como paralelo, lembra que parábola é um paralelismo entre algo a ser explicado e algo que se conhece, né? Eu dei uma aula, a aula 20, explicando como interpretar parábola. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Então você tem aqui o homem, você tem aqui a semente, você tem a terra. Vamos pegar aqui os elementos, para depois a gente ver o que é que corresponde à interpretação, o que é que não corresponde. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia. Não está dizendo, obviamente, que se trata de um agricultor preguiçoso. Está falando da vida normal, da vida da espera. Que o agricultor, uma vez que semeia a semente à terra, não tem mais o que fazer. Ele não tem como ficar revirando a terra para ver se ela está germinando, não está germinando. Ele não tem o que fazer. Ele tem que esperar o processo da semente. Não estou falando de interpretação ainda. Estou apenas contando a parábola. Então esse homem, de noite ele dorme e de dia ele trabalha nos afazeres do campo. Mas em relação à semente, não há nada mais que ele possa fazer. Por quê? Porque a semente, no seu encontro com a terra, desenvolve uma potência. Então no versículo 28 fala assim: a terra por si mesma frutifica. Então a terra tem elementos que no encontro com a semente frutifica, produz a germinação. Ou seja, eu não sou nenhum botânico, mas também é uma coisa que qualquer pessoa pode entender. Aquela semente em contato com a terra vai deteriorar a sua capa e vai lançar de si aquilo que ela contém, aquela potência de vida, aquela potência de germinar e de produzir. E aí ele até descreve aqui como um homem do campo, né? Primeiro a erva, aí a gente já pode pensar aqui no trigo, né? Não vamos pensar no milho, porque o milho, até onde me consta, é uma herbácea latino-americana, né? A Bíblia não fala em milho, que eu saiba, que eu me lembre. Se alguém quiser me corrigir, por favor, eu agradeço. Mas que eu me lembre, a Bíblia não fala em milho. A Bíblia conhece o trigo e conhece outros cereais. Então, quando ele fala aqui da erva, espiga e o grão na espiga, você pode pensar no milho, se quiser. Você é brasileiro, tem todo o direito de pensar no milho, né? Mas provavelmente Jesus está pensando aqui no trigo. O trigo já apareceu na parábola do joio e do trigo. Então, pelo contexto, fique à vontade, não muda. Os dois germinam, né? Os dois germinam, exatamente. Você pode pensar aqui na planta que você quiser. Pode pensar no grão que você quiser. Feijão, qualquer coisa. As mulheres podem pensar na jiboia, no filodendro... No... Não. Aqui está falando em coisas comestíveis. Nada de planta, não deturpe a minha parábola. Nada de decoração. A terra por si mesma frutifica. E aí ele descreve até o processo. Ele descreve aqui o processo em 3 etapas, né? Primeiro a erva, a plantinha em si. Depois a espiga. E por fim, 3 etapas, né? Primeiro, depois e por fim. O grão cheio na espiga. Quando chega o grão cheio na espiga,
Aí de volta aparece, embora de modo implícito, né, o homem de novo. Quando o fruto está maduro, ou seja, o grão cheio na espiga, mas ainda assim tem que esperar ele ficar maduro, pronto para colher. Logo se lhe mete a foice. Então aqui aparece o homem de volta, né, completando o processo da semeadura, porque quem semeia tem expectativa de colher e usar o fruto. Então se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O ato de semear dá início a um processo, a um ciclo, que só está completo na ceifa. Mas tem aqui a ação do homem que semeia e a ação do homem que colhe. Entre semeadura e colheita, há um processo natural que está contido na semente e que usufrui de elementos que estão presentes na terra e que segue o seu curso natural sem necessidade da intervenção humana. O ser humano aqui, o semeador, ele vai aparecer na semeadura e na ceifa. Nem para regar, né? Que ainda é... Não diz. Não diz. Não, ainda né? não. Em quantidade, campos grandes não. Não diz, não exatamente. Regados, exato, exatamente. Tinha não... regada, mas. Agora, aqui tem um detalhe importante que eu expliquei na aula 20 sobre parábola que a senhora não esteve. Numa parábola, nem tudo tem importância de interpretação. Ok. Então, assim, o dono da parábola, o autor da parábola, ele apresenta os elementos que ele quiser. Sim. Né? Não, mas E nem tudo que está na parábola tem importância na interpretação. Ontem eu estava explicando para você a parábola da mulher, da mulher que faz o pão de farinha. E ali é um caso, por exemplo, que a mulher, se é mulher ou homem e tal, aquele agente não tem relevância. Não, eu entendo isso. Eu só quis dizer no processo de germinação. Só isso. Sim. Não tem significado nisso. Agora, como Mas fala depende... aqui que ele dorme, se levanta de noite, de dia e tal, se tem um trabalho dele... Ainda tem que arrancar as praguinhas. Exato. Se tem um trabalho dele, pelo menos a parábola não apresentou. Gente, olha só o problema agora. Nós temos a parábola. O que eu fiz até agora, eu não falei nada sobre reino de Deus. Eu falei sobre a parábola de Jesus, o homem que lança a semente à terra. Agora, nós tivemos nas parábolas anteriores a explicação da parábola do semeador e tivemos também a explicação da parábola do joio e do trigo. Então, agora vamos à explicação da parábola. Senhor, Jesus, o que significa essa parábola? Não tem. Então aqui agora nós temos um problema. Nós temos um problema. Ou Jesus nos ensinou o modelo de como interpretar uma parábola e ele conta que a gente siga o modelo, ou então deixamos essa parábola como está e esperemos a colheita, né? Ou sei lá, alguém pergunta para Jesus, faz um jejum aí de 40 dias e 40 noites, pergunta para ele e acrescente ao cânon, né, a explicação. Eu vou seguir, considerando que Jesus é um mestre, que nós somos discípulos dele, eu vou seguir o método dele. Assim como ele interpretou 2 parábolas e não explicou as demais, eu vou entender que ele, como um bom mestre, nos ensinou o método e eu falo, agora vocês se virem, né? Se virem. Eu vou contar mais um monte de parábolas e vocês sigam o método. Então, não tem explicação nesta parábola. Nós vamos ter que nos virar com ela. Essa parábola está no grupo de parábolas do semeador, aliás, parábolas da agricultura? Sim. Você percebe que aqui também tem um homem que semeia, você percebe que aqui também tem o grão, tem a semente, você percebe que aqui também tem o campo, tem a terra, você percebe que aqui também tem a germinação e a produção de fruto, e você percebe que aqui também tem a colheita, né? Então, você percebe que nós podemos recorrer às parábolas da agricultura para interpretar esta parábola da semente. E é isso que eu vou fazer agora, tá? Então, com base nas parábolas,
com base nas parábolas da agricultura, eu vou propor aqui para vocês umas possibilidades de interpretação, tá? Então, vamos lá. Os elementos que eu colhi da parábola são o seguinte: homem, semente, terra, germinação, natureza, fruto e colheita. É isso que eu colhi da parábola. Você pode achar mais, deixa eu ver aqui. Eu achei 7 elementos. 7 é um número místico, né, cabalístico. Não, brincadeira. Pode achar mais ou menos, não tem problema. Se vocês estiverem ouvindo um barulho aí de máquina... É alguém que decidiu não plantar e ligar uma serra. Exato. Deveria estar plantando essa hora. Vocês reclamem que a gente fecha a janela ali e a Irene vai derreter, não tem problema. Acho que ela aguenta mais 1 hora aqui antes de derreter a última mãozinha assim, né, no asfalto, né? Bom, vamos lá então. O homem... Aqui, com base nas parábolas anteriores e nas parábolas da agricultura, eu posso dizer que é Jesus. É Jesus, aquele que planta e aquele que colhe. Num segundo momento, eu posso dizer que são todos aqueles que dão continuidade ao ministério de Jesus. Eu não estou me referindo aqui automaticamente ou mecanicamente a todo cristão, a todo evangélico. Estou dizendo aquele que efetivamente dá continuidade ao ato de Jesus de anunciar as boas novas do evangelho. Esses participam com Jesus da divulgação do evangelho e também participam da colheita dos frutos, num modo antecipado, no sentido de ver o resultado do seu trabalho, do seu penoso trabalho, e também no sentido escatológico de participar da alegria, da plenitude do reino de Deus. O segundo elemento é a semente. Então, se aqui na parábola a semente é o grãozinho de trigo, ou de qualquer coisa, é uma semente, é um grão, do lado de cá, na interpretação, o que é a semente? Como eu devo interpretar a semente? Ora, com base na parábola do semeador, eu posso dizer que é a palavra de Jesus, o evangelho. Ele fala, o semeador semeia a palavra. Então, a semente é a palavra. E é muito interessante pensar no evangelho como semente. Porque assim como uma semente ela vem nesse estado compacto, nesse estado, digamos, sintetizado, né? Um pequeno grãozinho, mas que contém nela toda a potência de produzir a árvore, o fruto e se multiplicar exponencialmente, o Evangelho também, a palavra de Jesus, por mais simples que ela possa parecer, ela contém nela o poder de produzir a transformação do coração humano, a transformação da mente, a transformação do olhar, a transformação do agir no mundo. E esta transformação tem o potencial de se propagar. Então, a semente pode ser comparada à palavra de Jesus, ao Evangelho. Não a tudo que se chama palavra de Deus, porque nem tudo que se chama palavra de Deus é palavra fiel de Deus. Os cristãos têm esse costume de falar como está na Bíblia, está na Bíblia da cabeça deles. E mesmo que esteja lá, tem base bíblica, está escrito aqui, tem a ver com interpretação. Então nem tudo que se fala palavra de Deus é palavra de Deus. Palavra de Deus são boas novas. Né? Se eu perguntar a parábola do joio e do trigo, a semente já não é a palavra de Deus, mas são os filhos do reino, ou seja, aqueles que aderiram ao chamamento de Jesus Cristo. E aqui, de novo, não é automaticamente o religioso, o cristão, o evangélico, o crente, o católico. Não existe essa relação automática. Jesus falou muito claramente, nem todo que me diz Senhor, Senhor é filho do meu reino, ou tem parte no meu reino.
Então ele está falando daqueles que são filhos do reino, daqueles que são gerados, transformados pela palavra de Deus. Portanto, a semente pode ser a palavra de Deus ou a palavra de Deus já encarnada, já praticada, obedecida, transformada em ação. Então, nesse sentido, a semente pode ser a palavra de Deus anunciada por Jesus ou a palavra de Deus já ouvida e encarnada. Porque Jesus não está mais fisicamente entre nós, mas seus seguidores estão. Né? E nesse sentido, na parábola do joio, as sementes são os filhos do reino. Pois não. O João Mário comentou ato e potência na existência das coisas. Isso, ato e potência. Maravilhoso. Obrigado, querido pastor João. Ato e potência, ou seja, a semente tudo, né? é um milagre extraordinário, né? Uma vez eu vi um filminho na internet, acelerado, né? Uma simulação, uma composição artística, em que ele mostra a semente e a sua arrebentação, né? A sua germinação, a sua produção. É um negócio extraordinário. É um milagre. Fantástico. Ninguém consegue evitar. E nós devemos pensar aqui o seguinte, nós hoje, né, irmãos e irmãs, nós hoje, que já estudamos a 5ª série, e já colocamos o grão de feijão no algodão molhado no copo, e vimos a experiência da 5ª série e tal, nós entendemos de agricultura, mal e mal, mas nós entendemos. O homem do campo, o homem antigo, não. O homem antigo lançava a semente e esperava em Deus. Assim como também o homem do campo hoje. O homem da roça, o homem simples, espera em Deus. Deus manda chuva, Deus manda o calor, Deus retém a chuva, etc, etc. Ele não tem noções de biologia, de germinação e etc. Ele não passou pela 5ª série. Ele só sabe que se ele jogar o grão de feijão ali, o grão de feijão vai dar um pé de feijão e vai alimentar a família dele. É isso que ele sabe, né? Então nós temos que pensar como eles. Quando fala que ele lançou a semente à terra, bom, nós podemos pensar na parábola do semeador, na parábola do joio, que a terra aqui é o mundo. A palavra de Jesus é semeada aonde? Na igreja? É semeada aonde? Na América? Não, é semeada no mundo. Então o evangelho de Jesus foi anunciado ao mundo. Os filhos do reino, os seguidores de Jesus, estão espalhados pelo mundo. Então eu posso considerar essa terra como sendo o mundo. A germinação, que eu falei ali em 3 etapas, né? Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão. Esse processo de germinação, eu posso chamar, exatamente como falou o pastor João, potência da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. E nós, irmãos, precisamos pensar um pouco sobre isso. A palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus tem a potência de transformar, a palavra de Deus regenera, a palavra de Deus liberta. Em que sentido? No sentido de que ela nos anuncia uma nova mente, um novo olhar, um novo modo de ser, um novo modo de viver. E ela é acompanhada de uma potência que nos capacita a obedecê-la, que nos convence. Então, esse elemento da potência, da germinação, que o agricultor não vê como, nós podemos aqui colocar como a ação do Espírito Santo. Assim como a natureza, a potência da terra e da semente causam o fenômeno da germinação, assim também o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, derramado sobre o mundo, gera no mundo fé e convicção. Gera em nós uma consciência de que esse nosso modo de ser
e de nos organizar é genocida. Vai nos levar todos a morrer. E que as coisas não são assim e nem devem ser assim. E nos capacita a aderir a este chamamento de Jesus Cristo, a uma mudança de mente. Mudem a mente de vocês, creiam no Evangelho, é chegado o reino de Deus. Então não é uma mística, não é o Salmo 91 aberto lá, não é o para-choque do caminhão, nem o para-brisa do carro, é uma adesão ao chamamento de Jesus Cristo. Se essa semente, estou pegando agora a palavra de Jesus lá em João 12, né? Se o grão de trigo não for lançado à terra, não produz fruto. Se o grão de trigo não for absorvido no nosso coração, processado, pensado, debatido como nós estamos fazendo aqui, não produz fruto. E se produz fruto, esse fruto pode se perder. Então a palavra de Deus é eficaz no encontro com o nosso coração e sob a ação do Espírito Santo que nos convence. Eu posso fazer um comentário? Claro. Tempo. Eu quero fazer um comentário porque eu lembrei de uma coisa bem bacana. Não sei se as pessoas já ouviram falar, você já ouviu falar, eu já comprei sobre semente crioula. A semente crioula é a semente original que não passa por um processo químico. Não sei se você vai falar disso ou vai citar esse exemplo. Não. Ela não passa por alteração na sua genética, não passa pelo processo de alteração e nem de uso, né, de elementos químicos. É a semente nativa. É a semente nativa e daí não é, né, que produz a boa alimentação. E essas sementes são raras hoje. Muito pouca gente tem. Você tem que procurar. Sim. Existem pessoas interessadas em guardar essas sementes. Eu vi um vídeo que a menina guardava garrafinha. Essa semente de milho, essa de trigo e tal. Então, assim, é como se fosse a semente não crioula que a gente usa hoje, como se fosse uma adulteração, né, da semente nativa, natural. Aí eu fiquei pensando como isso se processa na semente do Evangelho, né? Como hoje as igrejas e como hoje nós podemos adulterar a verdadeira semente, né? Esse pensamento foi bacana. Foi interessante. Mas triste, né? Triste. De certa forma é o que eu estou tentando dizer aqui, que não há essa relação automática, né? Isso. Nem tudo que se chama evangelho é evangelho, nem tudo que se chama seguidor de Jesus Cristo é seguidor de Jesus Cristo. Essa crítica nós temos que fazer, e nós aqui a estamos fazendo, eu falo isso sempre, desde a primeira aula, a aula número 1, eu falei isso para vocês, se quiserem lembrar lá. Eu e a Irene contamos um pouco da nossa vida e falei, olha, nós fazemos a crítica da igreja como uma autocrítica. Nós estamos criticando a igreja de dentro, como pessoas da igreja de Jesus Cristo. Nós não somos daqueles que estão cuspindo no prato que comeram. Nós não somos... Tem muita gente que sai machucada da igreja e se torna inimigo da igreja. Não é o nosso caso. Nós queremos ser seguidores de Jesus Cristo. E para fazermos isso, temos que fazer essa crítica, né? Essa autocrítica, porque nós estamos falando de dentro. E a gente mesmo, quando prega o Evangelho, tem que ver se a gente não está adulterando a semente do Evangelho. Exatamente. Né? Ou se é a semente crioula, né? Evangelho crioulo, fica legal isso. Evangelho crioulo. Você comentou, né, de deixar germinar. Eu fiz o comentário com base no seu. Deixar germinar a semente é uma adesão ao novo novo modo de viver de Cristo. Exato. E a Neuci colocou lindo isso. Não podemos, Neuci, pelo seguinte, né? Nós, né, vocês e nós sabemos o seguinte, a gente já viveu tanto tempo no Evangelho que a gente tem um certo vício da espiritualização, né? E quando você joga para a espiritualização, tudo fica azul, né? Ares, né? É por isso que esse canal chama Teologia Pé no Chão, porque nós só podemos viver o Evangelho na concretude da vida, né? Então, não adianta falar da palavra de Deus, mas isso produz o quê? Né? E por falar em produzir, vamos então para o sexto elemento, quando fala que a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Ora, falar de fruto na agricultura, na árvore, no campo, é fácil.
O que é que nós fazemos do lado de cá na interpretação? Eu sei que nós cristãos, né, acabei de falar com a Neuci agora, como nós espiritualizamos tudo, como nós usamos tudo, nós costumamos falar no Evangelho por meio de figuras, né? Então é muito fácil para nós cristãos falarmos assim, você está dando fruto, não está dando fruto, como se nós fôssemos uma árvore. Nós não somos árvore, né? Então, o fruto aqui deve ser comparado, deve ser interpretado da seguinte forma. Assim como o grão produz o pé da fruta, a sua planta, a planta produz espiga e a espiga produz grão, que por sua vez vai cair de novo na terra e vai dar continuidade a esse ciclo, nós também devemos absorver o Evangelho, permitir que o Evangelho transforme nossa vida e essa transformação de vida seja vista pelos outros, a um ponto de convencê-los a aderirem também a um novo estilo de vida, porque eles vão perceber que este modo de ser e de pensar resolve problemas reais, imediatos, que aquele outro modo que lhes foi ensinado não resolve. Mas ainda isso é um processo natural. Não, então, aqui nós vamos ter que julgar. Processo natural no sentido de que a palavra tem a potência de realizar isso. Mas se nós pensarmos que a germinação é o encontro da semente com a terra está operando aqui o seu trabalho com a semente. E nesse caso aqui, a terra somos nós. Na parábola na parábola do semeador, a terra é o nosso ouvido. Certo. Não é o nosso coração, é nosso ouvido, nossa mente, nossa adesão, nosso intelecto. Né? Então, essa semente tem que se decompor dentro de mim. Significa que o Evangelho deve ser entendido, deve ser interpretado, deve ser aplicado, deve ser debatido. Lembra da parábola do semeador? Aqueles que ouvem e não entendem, vem o maligno e rouba. Aqueles que sofrem perseguição, etc, etc, param de dar fruto. Aqueles que não conseguem enfrentar a concorrência do mundo, param de dar fruto. Mas tem um tipo que dá fruto. Qual é o tipo que dá fruto? É o tipo que compreende. É o tipo que enfrenta a perseguição e os conflitos internos. É o tipo que aprende a enfrentar a concorrência das preocupações do mundo, dos prazeres e da fascinação das riquezas. Ora, como é que nós vamos fazer esse enfrentamento? Fingindo que somos religiosos? Ou fazendo esta autocrítica que nós estamos fazendo aqui, dizendo, qual a minha relação com Jesus Cristo mesmo? É só porque eu visto roupa de crente, carrego a Bíblia de crente e vou na igreja dos crentes? Qual é a minha relação com Jesus Cristo? Qual é meu comprometimento com o Evangelho? Este é o trabalho da terra. E quem é a terra aqui? Eu e você, nosso ouvido, nossa mente, nossa adesão, nosso processamento desta semente. O problema não está com a semente. A semente é crioula. O problema está com a terra. É a terra que tem que receber esta semente, é a terra que tem que decompor esta semente, é a terra que tem que alimentar esta semente. Então tem trabalho, sim. Tá? E quando o fruto já está maduro, mete-se-lhe a foice, porque é chegada a ceifa. Aqui nós podemos pensar em dois aspectos. Se nós consultarmos a parábola do semeador, nós vamos pensar que... a parábola do semeador não fala em ceifa, fala apenas na produção do fruto. Aqui nós temos que consultar a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo fala da ceifa como sendo a escatologia, a consumação, ou seja, esta obra iniciada por Jesus Cristo de anúncio do Evangelho vai resultar na colheita. Ou seja, o Evangelho
vai produzir uma nova sociedade. O Evangelho vai produzir um novo mundo. O Evangelho vai produzir um novo modo de se relacionar com o divino, de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com a natureza, de se relacionar com os animais. O Evangelho vai produzir um novo modo de produção. O Evangelho vai produzir um novo modo de consumo, vai produzir uma economia sustentável, tem que produzir. Mas como este mundo está cheio de pragas e de espinhos e de pedras e de pássaros que roubam a semente, será necessário a colheita. E então nós podemos pensar na colheita como este ato de Jesus Cristo, esse ato de Jesus Cristo de efetivamente garantir a colheita para alimento, para pão, para farinha, para o que quer que ele queira, né? O que ele queira fazer de nós, né? Ou então nós podemos pensar nessas pequenas ceifas, né? A maneira como Jesus usa os frutos produzidos pelos seus próprios discípulos, lançando-os de novo no mundo, semeando-os novamente, produzindo novamente, colhendo novamente e lançando-os de novo, e vai num processo final, porque aqui em Marcos ele fala apenas é chegada a ceifa. Então nós podemos pensar na grande ceifa ou nas pequenas ceifas. Eu queria terminar essa parábola apenas com 2 versículos, porque muito do que eu tenho que falar sobre ela está na parábola do grão de mostarda. Uma é de Paulo falando, aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la em Cristo Jesus. E outro é Tiago, isso que eu li é Filipenses 1,6, tá? Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E o outro texto, muito adequado para essa parábola, é de Tiago 5,7, quando ele fala, sejam, meus irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então essa é uma parábola para nos dizer o seguinte, o fato do evangelho ser anunciado garante o seu garante o seu fruto. E nós que somos discípulos devemos agir com paciência nesses atos banais de semear, nos atos banais de dormir, acordar de dia e de noite e esperar na ação do Espírito, fazendo as nossas pequenas ações cotidianas, crendo que cada ato de obediência ao chamamento de Jesus Cristo produzirá, sem dúvida alguma, o seu fruto. E para não ser nada espiritual, como Jesus, eu lembro lá de Mateus 10, quando Jesus fala assim, até um copo de água que você der a alguém com sede é eterno. Receberá o seu galardão. Ou seja, o mínimo gesto, né? Às vezes passam carrinheiros aqui, ou carteiros e tal, e a Irene oferece água. É um gesto que rompe a lógica de César, né? E pela sua gratuidade, por sua generosidade, é um ato eterno. É um ato que também semeia o reino de Deus. Eu ofereço para ganhar galardão. Eu quis te elogiar, você chutou o pau da barraca, tudo bem. Brincadeira. Não, eu acho super bacana esse versículo, porque às vezes você pensa assim, eu sou um frutinho tão feinho, né? Mas não é a gente que se olha, e o fruto não é pra gente, né? Então a gente nem é capaz de se julgar. Essa coisa do fruto não é pra gente, foi colocada na boca do Papa, né? Não é de autoria do Papa, foi colocada na boca do Papa, provavelmente é um fake news, né? Acho que o Papa não falaria isso. Mas eu desconfio, essa palavra é correta, né? Ela tal. Mas como toda analogia, ela tem que ser usada com cuidado, né? Porque ela está começando a ser usada para disfarçar certas negligências, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque nós estamos
trabalhando com figura, né? Nós somos o que produz o fruto, também somos o fruto, também somos o que tem fome, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não extrapolar o uso da figura. O João Mário diz assim: cedemos no passado muitas matrizes de nossas sementes para os Estados Unidos. Hoje eles nos vendem as sementes transgênicas que só produzem uma vez. Esse é o problema. Produzem uma vez. Exatamente. Os geneticistas já fazem para você comprar de novo. Isso. Então, e a crioula não. Então agora, exato. Olha só, gente. Agora vocês acabaram com a minha aula. Acabaram com a minha aula, assim. Eu teria que parar a aula para falar só sobre isso, né? Porque a Irene falou do evangelho crioulo e agora o pastor Mário falou do evangelho transgênico. Olha que horror! As modificações. Olha que horror isso, gente. Nós podemos estar praticando um evangelho transgênico, aquele que não produzirá fruto ou produzirá apenas comércio, né? Enquanto o grão aqui era produzido para alimento da família, para sustento, né? Hoje nós podemos pensar apenas em agroevangelho, né? Agronegócio, né? Uma coisa que é apenas para produção de bens, um evangelho plenamente integrado ao capital, ao comércio, né? Muito sério isso. Eu queria então agora ir com vocês para a parábola do grão de mostarda. É uma parábola que está registrada em Mateus 13, 31. Você tem aí as referências, né? Se quiser colocar lá, para eu não gastar tempo. Ela está registrada em Mateus 13, 31, está registrada em Marcos 4, 30 e está registrada em Lucas 13, 18. Ela aqui me permite fazer uma comparação de versões, mas a parábola é basicamente isso. Eu vou tentar ler aqui os três ao mesmo tempo, só para vocês entenderem. Em Mateus está assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Em Marcos está assim: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda quando semeado. Em Lucas também, Jesus começa com uma pergunta: a que é semelhante o reino de Deus? A que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda. E aí segue assim: um homem tomou e plantou no seu campo. Lucas vai dizer que plantou na sua horta. De qualquer maneira, é um ato de agricultura. Seja o campo aberto, seja uma horta, um campo específico, pequenino, de qualquer maneira, o homem pegou uma semente e plantou. Esta semente é retratada em Mateus e em Marcos como sendo a menor de todas as sementes. Inclusive, Marcos vai dizer a menor semente da terra. E depois segue assim, em Mateus fala: quando cresce, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore. Marcos vai dizer assim: uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos. E Lucas não vai falar de hortaliça, mas fala que cresceu e se fez árvore. E depois então termina assim: de modo que, em Mateus, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. O Marcos diz assim: a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Então percebam que eles estão falando de ramos e de sombra. E Lucas também: as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Bom, essa parábola também foi narrada por Jesus. Aí nós deveríamos ir agora para aquela parte em que os discípulos perguntam: Senhor, explica-nos a parábola, mas não tem. Então a gente vai ter que se virar nós mesmos aqui, eu e vocês, porque Jesus deixou apenas um método, mas ele não nos deu a interpretação. Então não tem. Então, com base nas parábolas anteriores, eu vou propor aqui uma interpretação, tá? Os elementos da parábola que eu colhi são o grão de mostarda, o homem semeador, o campo, a menor semente, o crescimento, a maior planta ou árvore, as aves ou pássaros e os ramos e a sombra.
Poderia ter desdobrado aqui em mais ou menos elementos e tal, tanto faz, né? Então, o grão de mostarda, que aqui faz o papel de semente, está no lugar de semente e de menor das sementes da terra, foi escolhido por ser uma semente, mas não apenas uma semente, mas uma semente muito pequena, ou, de acordo com o texto, a menor semente que se pode ter. Nós aqui devemos perguntar, é o reino de Deus? É a palavra do reino de Deus? Como na parábola do semeador? Ou são os discípulos de Jesus Cristo, portanto já a palavra é encarnada? Ou aqui eu poderia colocar uma terceira possibilidade, é já o reino. Porque ele fala, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Ele não está falando que o grão de mostarda é semelhante, são os discípulos ou é a palavra de Jesus. Ele está falando, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Então eu poderia perguntar, esta semente, este grão, é o evangelho? Aí nós estaríamos na parábola do semeador. Esta semente são os discípulos? Aí eu estaria na parábola do joio e do trigo. Mas eu tenho uma terceira hipótese, que este grão de mostarda, esta semente, já é o próprio reino de Deus. Portanto, estamos numa etapa à frente das parábolas anteriores. Ou seja, já são os discípulos do reino de Deus organizados de um modo que se possa chamar um reino dentro do reino. Um elemento subversivo agora. Porque agora não é mais um discípulo, outro discípulo e aquele outro discípulo isoladamente encarnando o evangelho. Mas agora eles já estão em bando, em corriola. Corriola existe ainda, não? Corriola se falava no Rio de Janeiro para bando, assim, bando, né? É quando os moleques vêm em bando, é uma corriola, né? Não sei se usa essa palavra aqui. Mas aqui já está falando dos discípulos de uma forma organizada. Assim como a igreja é a organização dos discípulos, aqui também o reino de Deus é a organização dos discípulos. Então o grão de mostarda, aqui, pode representar diretamente já os discípulos organizados como uma pequena sociedade. Mas uma sociedade que, comparada às árvores do campo, aos cedros, às potentes árvores do Império Romano, é uma merrequinha de uma pequena sementinha que ninguém nem vê. Mas aí que você se engana, né? Aí que você se engana. Você despreza esse pequeno começo, você despreza a pequena organização dessas eclésias, né? Despreza essa pequena comunidade dos discípulos que se organizam nos porões, nas catacumbas, mas vocês vão ver o que eles vão fazer com o mundo. Este homem que semeia, bom, aqui nós podemos dizer que é Jesus, aquele que deu o prompt, né? Aquele que deu o start ao anúncio do evangelho, que foi ouvido pelas pessoas, que foi obedecido, que foi aderido e que foi levado a sério como modo de organização alternativo. Este homem, então, é Jesus e depois pode ser considerado seus seguidores, aqueles que efetivamente dão continuidade ao trabalho de Jesus. O campo aqui, ou sua horta, bom, aqui pode ser considerado o mundo. Se nós pensarmos que campo, normalmente, é um território delimitado, né? Por exemplo, alguém chega numa floresta, né? Vamos pensar lá antigamente, 100, 200 anos atrás, quando a gente ainda estava ocupando o território brasileiro, né? Alguém chegava numa terra, descampava aquela terra e demarcava ali o seu campo. Quer ele coloque cerca, quer não, ele está querendo dizer, eu vou semear até aqui, até aqui, até aqui. Não vou semear acolá, né? Então, o que distingue um campo é um espaço de ação, né? Mas, mesmo assim, nós podemos pensar que o campo aqui é o mundo e que Jesus anunciou o evangelho ao mundo, né?
A menor das sementes, tudo bem, já falamos. A semente que cresce, né? Aqui também já podemos pensar no desenvolvimento desse grão de mostarda, no desenvolvimento do reino de Deus ao longo da história, iniciado com Jesus e seus discípulos, e que foi se propagando, e foi chamando a atenção e foi tomando uma proporção descomunal. E se torna uma árvore. Aqui tem um problema, meus irmãos. A hortaliça nunca vai se tornar uma árvore. Ela não vai produzir sombra ao ponto de abrigar pessoas, por favor. Ela também não vai deitar ramos tão fortes em que as aves do céu venham fazer o seu ninho. Então aqui tem um elemento surpresa. Aqui Jesus chutou o pau da barraca. E a gente que não sabe o que é mostarda, ou só conhece as nossas mostardas e pensa que a mostarda do Oriente vira uma grande árvore da floresta amazônica, passa batido. Mas aqui tem um golpe literário de Jesus. Primeiro, que o grão de mostarda não é a menor das sementes. Segundo, ele nunca vai produzir a maior árvore. E aqui então tem um golpe subversivo, né? Em que Jesus, com sua liberdade de mestre, com sua liberdade literária, com sua liberdade de autor, de mestre, dá um golpe na parábola e transforma esta hortaliça numa grande árvore. E aqui tem um elemento muito surpreendente. Ao ponto de esta árvore lançar sombra. Uma hortaliça não lança sombra, mesmo que a hortaliça lá do Oriente Médio, segundo as minhas pesquisas, possam alcançar até 2 metros de altura, mas ninguém vai se abrigar debaixo de uma sombra de um pé de couve gigante, né? Então isso aqui não tem sentido. E muito menos uma ave do céu, ou nem que seja um pardalzinho, não vai procurar uma árvore tão fraquinha, uma planta anômala, para poder fazer o seu ninho. Então, o que Jesus está dizendo aqui é algo mais ou menos assim. Este simples começo, desprezível, irrisório, que não chama a atenção de ninguém, produzirá um resultado muito além das suas possibilidades e muito além do que se espera. Porque mesmo sendo uma pequena semente, ele tem uma potência prevista. Ora, um pé de mostarda, um grão de mostarda vai produzir um pé de mostarda. E o pé de mostarda nós sabemos que altura ele tem. Ele pode ter 1,5 metro, 2 metros, tudo bem, que seja 3 metros, mas ele é um pé de mostarda, ele não vai escapar disso. E o que Jesus está dizendo aqui é que este grão de mostarda vai ser surpreendente no seu processo de desenvolvimento e vai se tornar uma grande árvore. E esta árvore vai representar abrigo e lugar de paz para as mais diversas pessoas. Então vejam, esta árvore vai produzir sombra, que significa abrigo, bem-estar, tranquilidade, hospitalidade, e também vai produzir ambiente propício para a multiplicação, para a reprodução das aves do céu. Esta é a parábola já com uma certa indicação da sua interpretação. Antes de partirmos para a interpretação, eu preciso então dar para vocês alguns elementos, tá? Então o que eu fiz até agora? Apresentei a parábola, certo. Tá? Peraí, deixa eu voltar aqui para vocês não se perderem. Então, os elementos da parábola. Deixa eu voltar aqui e fazer uma breve recapitulação. Os elementos da parábola: o grão de mostarda, o homem, o campo ou sua horta, é a menor das sementes, cresce exageradamente, se torna uma grande árvore, produz ramos e sombra, e isso se torna então útil para as aves ou pássaros. O que seria a interpretação? Eu não sei se eu concluí essa parte, então vou fazer aqui a recapitulação. O grão de mostarda pode ser a palavra de Deus?
pode ser os discípulos que aceitam a palavra de Deus, mas pode ser melhor entendido o próprio reino de Deus. Os discípulos já organizados numa pequena sociedade desprezível aos olhos humanos, porém com uma potência descomunal. Descomunal. Quem é o homem? Jesus ou seus discípulos. Quem é o campo ou o que é o campo? O mundo. O que é a menor das sementes? O Evangelho e seu poder de transformar e convencer e chamar e organizar e representar uma alternativa. O crescimento é o desenvolvimento na história, faz-se árvore. Aqui não fala de colheita. Olha que interessante. Enquanto a parábola do joio e do trigo e a parábola da semente fala de colheita, aqui não fala de colheita, não fala nem de fruto. Fala de sombra e de ramos. Então, esta pequena semente, além de surpreender no seu desenvolvimento, porque produz uma planta muito grande em proporção da semente, né? Ela ainda rompe toda a lógica e se torna uma grande árvore. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: esta pequena sociedade de discípulos que aderiram de coração ao reino de Deus, ao Evangelho, ao ponto de produzir frutos, produzirá um desenvolvimento descomunal ao longo da história. E isso não quer dizer apenas que os cristãos tomaram o Império Romano, se tornaram dona do mundo e criaram impérios e mataram e ocuparam e pilharam e roubaram. Não! Isso está mais para joio do que para trigo. O que Jesus está dizendo é que esta pequena sociedade de discípulos que teimosamente enfrenta César é que vai prevalecer. Não olhe para os grandes monumentos, para os grandes feitos da cristandade. Esse não é o grão de mostarda. Isso não é fruto do grão de mostarda. O fruto do grão de mostarda é o amor, a solidariedade, a misericórdia, a piedade, o amor à vida, o amor aos animais, o amor à natureza. E esse está espalhado pelo mundo de modo incontrolável, como um grão de mostarda, que se torna uma grande praga, entre aspas, uma grande praga, e enche o mundo. As aves do céu, quem são? As pessoas do mundo. Aquelas que não são benquistas no campo. Porque campo e árvores e aves do céu não combinam. Quem tem um campo, quem tem uma horta, não quer pássaros por perto, porque eles atrapalham. E esta árvore, plantada no campo, pelo próprio agricultor, plantada na horta, pelo próprio agricultor, vai produzir sombra, que também não é amiga da agricultura. E vai produzir muitos ramos e vai se tornar um atrativo para um tipo de gente que não é bem-vinda nos campos dos outros agricultores. Então, as pessoas do mundo, as pessoas que não são bem-vindas na sociedade, as pessoas que não são desejadas porque não produzem nada, essas encontrarão abrigo, sombra, tranquilidade, paz para se reproduzirem à sombra e ao fruto do reino de Deus. Bom, essa seria, digamos, uma interpretação preliminar, mas ainda faltam aqui alguns elementos que eu preciso dizer. Eu vou dizer apenas para completar aqui, para que vocês tenham uma visão completa desta parábola. Bom, primeiro sobre o grão de mostarda. O grão de mostarda era usado de modo proverbial no tempo de Jesus. Basta você consultar outros textos do Novo Testamento, que quando Jesus fala, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Então ali vocês percebem que o grão de mostarda era usado de modo proverbial, né? Uhum. Assim como a gente fala, sei lá, a gente fala figuras de linguagem, eles também ficavam impressionados com o tamaninho
do grãozinho de mostarda e o tamanho da hortaliça que eles produziam. Certamente é um tipo de mostarda que nós não conhecemos aqui, eu pelo menos não conheço. Conheço a folha mostarda, ardida e tal. A semente nossa também é bem pequenininha. É bem pequena, pois é, bem pequena. Mas parece que lá Jesus está falando de uma hortaliça que nós não conhecemos aqui. Tanto pelo tamanho da semente, como pelo tamanho da hortaliça. A de lá é maior, você pesquisou? Isso. De lá é maior. Não, é pequena. É pequena. Eu não sei dizer. Eu acho que tem aqui um exagero, porque mesmo olhando, não é a menor semente do mundo, ou talvez era a menor semente que eles conheciam, porque semente pequena nós conhecemos, né? Não sei se eles conheciam. A semente de mostarda, a mostardeira, não é uma árvore. Como eu falei para vocês, não tem como aqui. Tem gente que quer falar, era uma árvore. Não, não é uma árvore. Ela não produz nem sombra, nem ramos. Então aqui tem um golpe literário de Jesus aqui. Tem o elemento surpresa, que é muito comum nas parábolas de Jesus. O campo e a horta nunca poderiam ter um pé de mostarda, por uma simples razão. A lei de Moisés proíbe a plantação de plantas misturadas no seu campo. Isso você vai encontrar nas leis de pureza do Levítico. E esta pureza foi levada muito a sério pelos rabinos na época de Jesus. Então, tem regras e tradições e mandamentos e escritos rabínicos proibindo plantar mostarda na horta, proibindo plantar mostarda no campo. Por dois motivos. Primeiro, pureza. Não era permitido plantar duas coisas no mesmo campo. Segundo, porque hortaliça não é algo, a mostarda não é algo que se planta. Ora, eu morei no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, e os pobres, muito pobres, mais pobres do que nós, era um lugar de sítio, de casas de veraneio dos ricos, e os pobres, mais pobres do que nós, andavam pelo mato catando folhas para fazer salada, serralha. Serralha. É serralha, mas fala serralha. Eles falavam serraia, né? Então é o tipo da coisa que serve para fazer radite, salada. Aqui no Paraná é radite, tem também, que é um almeirão bem rústico. Isso, duro. é do mato. Ninguém vai fazer uma horta daquilo. Por quê? Porque é nativo. E outra coisa, ninguém semeia mostarda, porque a mostarda é uma coisa que vira uma praga, entre aspas, incontrolável. Ela própria derrama a sua semente no chão e ela germina de modo incontrolável. Então ninguém plantaria uma mostarda no seu campo, nem na sua horta. Por quê? Porque quem quer mostarda vai encontrar ao monte, na beira dos rios, no barranco, em outro lugar. Então, esta parábola de Jesus tem um elemento subversivo aqui. Ela tem um elemento subversivo contra a religião dos fariseus, contra a religião do templo, que organiza aquela sociedade judaica que é inimiga do reino de Deus, porque é baseada nas regras da pureza e, portanto, exclui pessoas, né? Quando Jesus fala que um homem pegou um grão de mostarda e semeou no seu campo ou na sua horta, ele criou um horror nas autoridades judaicas, semelhante àquela quando ele transforma o bom samaritano num herói. Ora, o bom samaritano não presta para fazer o papel de herói numa parábola. Então isso aqui passa batido por nós porque nós não somos judeus. Quando Jesus fala, um homem tomou um grão de mostarda e semeou no seu campo, esse homem é um estúpido. Porque nem é para semear e nem é no seu campo. Então Jesus aqui já chutou o pau da barraca, ele já chutou os 4 paus da barraca dos seus oponentes. O que será que os ouvintes pensaram, né? Porque a coisa não estava batendo. Então. Os ouvintes de Jesus eram a gente excluída. Eles eram a mostarda que entendeu? Que não interessava a ninguém. Para eles era mensagem de esperança. Para eles era mensagem de esperança, né? Uma outra coisa importante aqui é que árvore
é completamente surpreendente. Ela não corresponde ao grão de mostarda. Portanto, o reino de Deus, de pequenos começos, de um começo sui generis, porque é plantada carinhosamente pelo semeador, pelo dono do campo, no seu campo, vai produzir um resultado completamente imprevisto para a agricultura. Ou seja, o modus de Jesus, o caminho de Jesus, vai produzir um resultado que, nas palavras de Paulo, nunca subiu à mente humana, nunca foi concebida, nunca foi sequer imaginada. É isso que ele está dizendo. Que quando nós aderimos ao Evangelho, nós produzimos uma sociedade sui generis. E esta sociedade não produz apenas tempero para salada, como é próprio do grão de mostarda. Também não produz apenas remédio, que é como os judeus usavam a mostarda. A mostarda dos judeus tinha dois destinos, dois usos, duas aplicações. Ou a tempero, condimento na salada, junto com a hortelã, com outra coisa e tal, ou planta medicinal. O que Jesus está dizendo é que esse grão de mostarda vai produzir muito além do que tempero, muito além do que uma terapia para a sociedade. Vai produzir sombra, paz e segurança e vai atrair a gentalha. E quando Jesus faz isso, ele está chutando o pau da barraca dos romanos, porque os romanos é que estavam de olho no campo dos judeus para que eles produzissem o mais possível, porque quanto mais produzisse, maiores as exportações e maior a tributação. E quem planta para exportar e quem planta para pagar imposto não quer beneficiar as aves do céu. Olhem para as aves do céu. Quem cuida dela? O meu Pai Celestial. Vocês valem mais do que pardais. Porque quem cuida dos pardais? Ninguém. Jesus está dizendo que este reino de Deus, produzirá resultados inimagináveis. E ao contrário da religião do templo, que exclui e oprime aqueles que misturam, e ao contrário da religião de César, que explora e ainda faz você adorar e beijar a mão do explorador, o reino de Deus se tornará sombra no deserto, estenderá grandes ramos e vai servir de abrigo para aqueles a quem a sociedade quer que morram. Pobre tem que morrer. Pobre não produz nada. Tem que morrer. Lembram lá do... Não vai cortar essa parte, hein, miserável? Não vai cortar essa parte. Vai dizer que eu estou falando que pobre tem que morrer, por favor. Mas, gente, se nós lembrarmos agora, já concluindo, se nós lembrarmos agora que Jesus está dizendo assim, o reino de Deus é semelhante a quê? O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que agora entrou em contato com a terra. E uma vez que entrou em contato com vocês, e uma vez aderido por vocês, tem um poder descomunal. Não fiquem olhando para a ervinha que ele produz. Não fique olhando para isso, não fique olhando, ai meu Deus, será que vai produzir, não vai produzir? Será que cada um de nós que rompeu com a sociedade de César, que rompeu com a sociedade do templo, que rompeu com os deuses deste mundo, e que pratica os seus pequenos atos de generosidade, que protege as vidas frágeis dos pobres, das crianças, dos órfãos, das viúvas, que estende um prato de comida a quem não tem que comer, e que com isso apregoa ao mundo um novo modo de ser, de existir, de produzir e de consumir,
está num projeto que vai subverter o campo de César e o campo do templo, e que vai produzir sombra e paz e segurança e abrigo para todos. E é isso aí, ir contra o sistema completamente, né? Total. E esta potência subversiva está no próprio Evangelho. E naqueles que aderem ao Evangelho e naqueles que se organizam em torno do Evangelho. Aí, meus irmãos e irmãs, parem para pensar um pouquinho no Evangelho transgênico. O que ele está produzindo? A quem ele aderiu? Ele aderiu à religião dos fariseus e aderiu à religião de César. Exatamente. Eu fiquei pensando também que esse evangelho transgênico, ele vai ter mais adesão, né? Porque é mais fácil. Ele é voltado para isso, né? Para alta produção. Claro, porque você ainda pode sentir que está conectado, falsamente, claro, com Deus, e ainda viver completamente dentro do sistema, a favor do sistema. A favor do né? sistema. Aí, se torna uma religião do sistema. Não precisa fazer sistema. isso aí que você está falando, de cuidar das pessoas e tal, porque não combina, né? Esse lance. Daí você pode praticar, o pobre tem que morrer mesmo, porque vai para o céu. O importante é pregar e o pobre se converter, porque ele vai para o céu. Como ele vive aqui, não importa. Entendeu? Se ele vai passar fome, uma cestinha. Por isso que lá, por isso que lá no início eu falei, nem tudo que se chama evangelho é evangelho. Nem tudo que se chama filho de Deus é filho de Deus. Nós estamos falando do evangelho do reino. Do reino. Sim. E aí aqueles problemas que eu levantei em aulas passadas. Se o reino dos céus é do céu, aí esse evangelho transgênico que você está falando faz sentido. Mas se nós pudermos orar, venha o teu reino, faça-se aqui a tua vontade, e os cristãos estão pensando que a vontade de Deus é dominar o Congresso, o Parlamento, o STF, etc, e tomar o mundo para Jesus, aí o evangelho transgênico faz sentido. Sim. Mas se nós pensarmos que o evangelho de Jesus Cristo é completamente subversivo, que o evangelho de Jesus Cristo é da solidariedade, da misericórdia, da compaixão, da igualdade, da dignidade, da salvação do ser humano, aí nós vamos ter que repensar o modo de ser de nossas igrejas. E com isso eu volto ao início da aula. O que nós estamos fazendo aqui? Uma autocrítica do modo de ser igreja. Meu objetivo aqui não é apenas contar a parábola do grão de mostarda nem da semente. Meu objetivo aqui é trazer luz sobre o reino de Deus. Sim. A doutora Ivete disse assim, que aula para entender preceitos bíblicos que não tínhamos prestado atenção. Na verdade, essa parábola me lembrou uma expressão que a Bíblia tem às vezes de quem ler entenda. Quem não entenda. Aí no caso tá seria... aqui no capítulo 13 de Mateus. Tá aqui, ó. Na entenda. parábola do semeador, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E na parábola do joio e do trigo, isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Exatamente, porque o pessoal ouvia, né? Exato, não lia. Então ouvia. Então, exato. tipo assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre o que Jesus está dizendo é o que está... O que aparenta, o que está sendo anunciado. Então tem que ter muita... Então entra nisso aqui, doutora Ivete. Sim. A gente não tinha prestado atenção, porque a gente entra nessa de... Mas às vezes tem casquinha de banana, né? A interpretação tradicional dessa parábola enfatiza apenas a pequenez da semente versus a grandeza da igreja. Sim. E aí você olha as grandes catedrais e você pensa, bom, cumpriu-se a profecia de Jesus, né? Cumpriu-se a profecia de Jesus. Olha as grandes igrejas que dominam a Europa, as Américas, e está se expandindo e tal. Então você pensa, é o mandamento de Jesus. Falso. Exatamente. Falso. O reino de Deus continua sendo como um grãozinho de mostarda. Sem aparência, sem aspecto. Parece que vai só produzir umas folhinhas aí. Mas quando ele é entendido, aderido, compreendido, ele já está produzindo grandes ramos e sombra para os indesejáveis. Já está produzindo. E os fariseus estão perguntando, mas onde está o reino de Deus? E Jesus está falando, já está no meio de vocês.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Quem tem olhos para ver, veja. Sim, a Ildes comentou assim, que lenhada na sociedade hipócrita. Sim, da época sim, e agora também, sim, né? Quando a gente sim, entende, né? Sim, exatamente. Esta parábola, a Ildes, é comparada em termos de contundência à parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano a gente entende porque a Bíblia fala muito claramente que os judeus odiavam os samaritanos, então a gente entende ali um pouco. Talvez a gente não entende o horror, mas a gente entende que tem um chute na canela ali. O que a gente não tinha percebido é que essa parábola do grão de mostarda também tem a mesma contundência. Sim. Ela tem uns golpes aqui dentro que são um soco na boca do estômago. E a gente nunca, porque você está sempre questionando. Eu estou fazendo as perguntas. Que não faz sentido, né? Então, tipo, não faz sentido ser árvore e o grão de mostarda. Exato. Você vai pesquisar e descobrir o que está por trás disso. Exato. Eu nunca vi um pregador fazer isso, porque isso soaria meio... Não, o pregador preguiçoso, ele fala assim, a mostarda de lá deve virar árvore, e também o que Jesus está falando aqui é pequeno e grande. Pequeno e grande. Medo de descobrir. Eu cumpri o que Jesus mandou aqui, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu falei, eu tenho ouvido, então eu vou ouvir esse negócio. Né? Jesus, não faz sentido. Se eu estivesse lá, eu ia fazer pergunta. Tipo assim, mas Jesus, não conheço uma mostarda que se planta no campo, também não conheço uma mostarda que vira árvore. Então, tem algum enigma aí, como você fala, alguma casquinha de banana, né? A Ivete ainda diz assim, as grandes igrejas na Europa estão virando museus. Isso, e os crentes daqui estão lamentando. Eles querem que as grandes catedrais continuem dominando o horizonte. Cara, que vire museu, que acabem, a não ser pelo valor histórico, cultural e arqueológico, etc. Quem está se lixando para as grandes catedrais? O que os europeus já entenderam e nós ainda não entendemos é que ou o evangelho se pratica no amor ao próximo ou não se pratica. E aí tem europeus que pegam seu dinheiro e vão para o meio do Mediterrâneo salvar os seus irmãos africanos. Então, o Mediterrâneo tem igreja, as catedrais estão vazias, que se esvaziem mesmo, virem museus e bares. Quem está se importando com isso? Mas os crentes daqui do Brasil ainda estão fazendo campanha para produzir as grandes igrejas e estão achando que com isso eles são grandes catedrais. Não são, irmãos. Não são. Exatamente. O pastor João Mário diz assim, perfeito, professor Eliseu. Em Gênesis fala de espécies e variedades. Isso. A mostarda e sua espécie é diferente da espécie árvore. O reino tem sua espécie no Cristo ressurreto e no seu evangelho puro. Legal, obrigado. Puro, não transgênico, é semente crioula. Isso, exatamente. Veja quanta desconstrução a gente tem que fazer, né? Obrigado pela contribuição, pastor Mário. Legal, eu lembrei que a doutora Ivete participa de uma ONG que preserva sementes crioulas. Parabéns, doutora Ivete. Exatamente. Acho que ela está até na presidência dessa... Legal, gente. Então, obrigado pela audiência de vocês, pela participação. Na próxima aula eu quero me dedicar à parábola do fermento. Então, nós terminamos aqui as parábolas da agricultura, né? E vamos então para a parábola do fermento, estudar como que a panificação também é figura do reino de Deus. Deus abençoe vocês, todos vocês, meus irmãos e irmãs. Só um pouquinho, deixa eu Obrigado, ver se tem obrigado pela no audiência. Lembrem-se de curtir, compartilhar e também de nos ajudar a divulgar o canal. Estou com 919, estou quase alcançando 920, mas quase um milhão. Um abençoado. Um abençoado. Eu quero chegar a um octilhão, né? Eu lembrei também. Um abençoado vai ser o 920 você falou hoje. Que essa árvorezinha é assim, sem grandes. Árvore, é igual o canal, é assim, né? Não tem grande. A Irene já está usando a parábola para falar sobre o canal. É minha gente, especialidade. Deus abençoe vocês. Tchau, bom fim de semana. Tchau, pessoal do YouTube. Tchau, pessoal do Facebook. Tchau, pessoal